já está a crescer o número de Sim, sim, sim. participantes. Pois. Vamos dar aqui só mais um minutinho para os Claro, colegas, claro, pois, não, é entrarem. preferível, pois, não. É preferível, é evidente, e depois irão entrando durante a sessão. Exatamente. Caros e caras colegas, boa tarde. Iremos dar início à última sessão deste curso breve sobre a agenda do trabalho digno e as alterações à legislação laboral, o qual teve início já no passado dia 4 de maio. A sessão de hoje, tal como a sessão da passada terça-feira, estará a cargo do Sr. Professor Dr. João Leal Amado, que já se encontra aqui entre nós, a quem renovo os meus agradecimentos pela honrosa presença e a quem passo de imediato a palavra, relembrando apenas que o Sr. Professor irá falar-nos hoje sobre as novidades em matéria do período experimental, matéria sobre a qual publicou um artigo no Observatório Almedina, que se encontra, aliás, publicado em partilha na página Facebook da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados, num post do dia 5 de maio. Senhor Professor, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, boa tarde a todas e a todos aqueles que me estão, aqueles e aquelas que me estão a ouvir. Creio que ainda estão a entrar os colegas, advogados, enfim, que participam nesta sessão. Queria, naturalmente, também eu renovar os agradecimentos à Sra. Ana Santos pelo convite e pela honra também de me caber encerrar este curso breve, e faço-o com todo o gosto, tratando então de um tema que já vos tinha dito. Enfim, tivemos aula anteontem, ou tivemos uma sessão de trabalho anteontem dedicada a àquela que me parece ser uma das alterações mais significativas prática, introduzidas pela agenda, que tem a ver com a tal nova norma relativa à remissão abdicativa, os créditos laborais, enfim, matéria sempre muito importante, mas o convite para aqui era duplo, não é? O desafio era que sugeríssemos dois temas e parece-me que também sendo forçado a selecionar, eu diria, esta matéria do período experimental, que evidentemente não é nova, isto é um velho instituto do nosso direito laboral, mas que foi agora revisitado pelo legislador com a agenda do trabalho digno. É uma figura, como todos saberão, também com muita importância prática, já vamos ver porquê, mas enfim, eu vou limitar-me a relembrar algumas noções fundamentais que provavelmente todos terão presentes, e depois vamos, claro, concentrar o tempo disponível para chamar a atenção para aquilo que me parece serem as alterações mais significativas introduzidas nesta matéria, neste Instituto, pela reforma laboral publicada no início de abril. E, portanto, vamos seguir, creio que, o mesmo procedimento da outra sessão, questões, enfim, sem prejuízo de me poderem enviar questões por escrito durante a exposição. Se calhar vai ser difícil para mim, porque eu vou usar, tal como na sessão de anteontem, um PowerPoint. Eu, aliás, depois disponibilizarei, claro, os dois elementos de PowerPoint que usei neste curso breve para a Ordem, para a Delegação de Braga, para disponibilizar, enfim, para dar o destino que entender. Enfim, são meia dúzia ou um pouquinho mais de slides. E, portanto, como eu vou usar o PowerPoint, também tenho
capacidade de ver se alguém me está a interpelar, enfim, mas no final temos sempre tempo, claro, uns breves minutos para esclarecer ou tentar esclarecer alguma dúvida, e isto sem prejuízo, depois, por e-mail, pela forma que entenderem, podermos continuar esse debate. Eu vou então aqui tentar compartilhar a tela. Ora, aí está, creio que já está visível para todos. Vou só maximizar isto, penso que agora sim, já está maximizado. E, portanto, o nosso tema é este. Período experimental, claro, sobretudo focando a nossa atenção nas alterações introduzidas nesta matéria pela Agenda do Trabalho. Como vos disse, eu selecionei este tema, sugeri este tema, porque creio que realmente há aqui alterações dignas de nota, com um impacto prático também na vida, digamos, cotidiana daqueles que lidam com a aplicação do direito do trabalho, que celebram contratos de trabalho, quer representando empregadores, empresas, quer também assistindo trabalhadores, e portanto parece-me que é também um instituto que sofreu aqui algumas alterações que devem ser devidamente assinaladas. Mas eu penso que, e isto muito rapidamente, todos terão presente, digamos, a noção do que é, do período experimental, o que é o período experimental, para que serve, porque é que a nossa lei já há muitos anos que consagra esta figura, todos sabem, creio eu, vou só recapitular, relembrar, o período experimental está consagrado atualmente em meia dúzia de normas do nosso, ou nem isso, verdadeiramente 4 artigos do nosso Código do Trabalho, artigos 111 a 114, basicamente. São poucos artigos, mas, repito, é um instituto de grande importância prática, porque justamente a nossa lei entende que quando é celebrado um contrato de trabalho, em princípio, durante a primeira fase, uma primeira fase de execução desse contrato, há um determinado lapso de tempo inicial, a primeira fase do ciclo vital da relação de trabalho, digamos assim, está destinada, segundo a nossa lei, a que as partes apreciem o interesse na manutenção, na prossecução dessa relação de trabalho. O período experimental, bom, o termo diz quase tudo, fala-se em período de experiência, período experimental, período de prova, também é uma expressão que por vezes se utiliza, tem essa finalidade experiencial, isto é, destina-se a que as partes, ambas as partes, pelo menos teoricamente ambas as partes, apreciem, depois de iniciada a execução do contrato de trabalho, se realmente lhes interessa manter aquela relação, ou se, pelo contrário, iniciada que seja a execução do contrato, as partes acabam por chegar à conclusão, alguma das partes chega à conclusão que não tem interesse em manter essa relação. O artigo 111, e esse não foi alterado, o 111 número 1, que é a primeira norma destinada a este instituto, estabelece justamente isso. A lei tenta esclarecer, diz que o período experimental corresponde ao tempo inicial de execução do contrato de trabalho, durante o qual as partes apreciam o interesse na sua manutenção. E, portanto, há um pouco esta ideia. Bom, o período experimental serve para que ambas as partes, daí que eu diga aqui que o período experimental formalmente tem caráter bilateral, porque no fundo serve para que o empregador, depois de contratar o trabalhador,
possa verificar, uma vez iniciada a execução do contrato, se realmente aquele trabalhador que foi contratado corresponde às expectativas que a entidade empregadora nele depositou quando o contratou, embora todos saibamos que, enfim, os métodos de seleção estão cada vez mais sofisticados e que as análises curriculares, as entrevistas, o algoritmo colocado ao serviço da seleção de candidatos a trabalhadores, enfim, tudo funciona, mas creio que nada, continua a ser verdade, que nada como o trabalhador começar a desempenhar efetivamente a atividade para a qual foi contratado, começar a inserir-se no ambiente empresarial, começar a interagir com as chefias, com os companheiros de trabalho, eventualmente com os clientes, só aí verdadeiramente a entidade empregadora conhece e tem condições de saber se realmente aquele trabalhador que tinha sido contratado está à altura das expectativas que o empregador tinha quando o contratou. E o período experimental serve para isso, mas também serve, formalmente pelo menos, serve também para o contrário, isto é, serve para que o trabalhador verifique, iniciada que seja a sua prestação laboral, verifique se realmente as condições de prestação de trabalho lhe agradam, se o ambiente na empresa, se o contacto com a hierarquia, enfim, se tem também ele interesse realmente em manter aquela relação laboral. O período experimental tem caráter bilateral, serve vejam o próprio número 2, estabelece do mesmo artigo 111, estabelece isso de forma clara, não é só o trabalhador que está à experiência. De algum modo, a entidade empregadora também está, verdadeiramente, é aquela relação laboral que já nasceu, que acabou de nascer e que está a dar os seus primeiros passos, digamos assim, está à experiência. E qualquer das partes, já vamos ver isso, o que dá uma grande importância no nosso país a esta figura é precisamente aquela liberdade associada ao período experimental de denúncia do contrato por qualquer dos sujeitos. Essa liberdade que está consagrada no artigo 114 do Código, número 1, a regra continua a ser a mesma, não foi alterada pela agenda. Durante o período experimental, salvo acordo escrito em contrário, qualquer das partes pode denunciar o contrato sem aviso prévio, nem invocação de justa causa, nem direito à indemnização. Portanto, a ideia de que há uma grande liberdade de denúncia do contrato durante o período experimental, é isso que o nosso sistema, já vamos ver, até por força do princípio constitucional da segurança no emprego e da proibição dos despedimentos sem justa causa, isto acaba, este instituto ou esta figura acaba por ganhar uma grande importância, sobretudo para a entidade empregadora, no sentido em que é aquele lapso de tempo que a lei concede ao empregador, durante o qual o empregador dispõe da liberdade jurídica, digamos, reconhecida pelo direito do trabalho, sem necessidade de justificações, pôr termo ao contrato de trabalho. Se o trabalhador entender que o trabalhador não passou na experiência, não correspondeu às expectativas, não revelou as aptidões, as qualidades que o trabalhador, que o empregador pensava que o trabalhador possuía, o empregador poderá livremente desvincular-se, denunciar o contrato durante o período experimental. Daí a importância deste período. Repito, claro que também a mesma regra vale para o trabalhador, mas, como sabem, para o trabalhador, mesmo depois de ultrapassado o período experimental, a lei do trabalho não coloca particulares dificuldades para ele trabalhador, denunciar o contrato. Ele pode sempre denunciar o contrato, mesmo depois de decorrido o período experimental, embora tenha que avisar com uma certa antecedência, etc. Mas, digamos, por isso é que eu digo aí no slide que este caráter bilateral é mais aparente do que real, porque na prática, tendo em conta a forma como a nossa lei disciplina a cessação do contrato de trabalho por iniciativa do empregador
ou do trabalhador. Na prática, digamos, o grande interessado neste instituto, aquele para quem este instituto tem realmente uma importância muito significativa, é a entidade empregadora, porque é aquela janela temporal durante a qual o empregador não tem, digamos, dificuldades do ponto de vista jurídico para fazer cessar o contrato de trabalho. Uma vez ultrapassado o período experimental, aí ganha plena força, digamos assim, a regra da proibição do despedimento imotivado, e, portanto, tudo muda de figura do ponto de vista jurídico, claro, na ótica do empregador. O período experimental tem, portanto, um caráter bilateral, embora mais aparente do que real, e também no nosso sistema, e este é um aspecto muito importante, porque houve aqui algumas mudanças, e é talvez até o aspecto mais importante das alterações introduzidas pela reforma. Nós costumávamos dizer, e vamos continuar a dizer, os doutrinadores, digamos assim, julgo que bem, que o período experimental em Portugal constitui um elemento natural do contrato de trabalho, natural no sentido de não acidental. E quando dizemos isto, queremos veicular a ideia de que em Portugal, tem sido sempre essa a orientação das nossas leis do trabalho há muitos anos, o período experimental é um instituto que não carece de ser estipulado, criado pelos sujeitos do contrato de trabalho. Ele resulta da lei. O trabalhador e o empregador não têm que inserir no contrato uma cláusula de experiência. Há países onde é assim, por exemplo, na nossa vizinha Espanha, é assim, só há período experimental se as partes estipularem a sua existência, consagrarem a sua existência através de uma cláusula contratual. Não é esse o nosso sistema, não tem sido esse, e, em bom rigor, continua a não ser esse o nosso sistema, mas há aqui alterações, e daí que eu vá começar assim, a análise das novidades, porventura, por esse aspecto. Mas a regra é esta, com algumas exceções, eu não vou referir, está aí o caso da comissão de serviço, que é uma modalidade de contrato muito singular. A regra no nosso país é essa. Bom, o período experimental é um instituto que resulta da lei. Quando o trabalhador e o empregador celebram o contrato, nada tem que dizer quanto ao período experimental, porque aquele contrato vai ficar sujeito ao período experimental que resultar da lei, destas normas que vamos já analisar daqui a pouco. Isso, repito, era assim antes da agenda, continua a ser assim depois da agenda, mas houve aqui alterações importantes que eu irei referir. Não vou desenvolver muito isto, mas apesar de tudo, convém não esquecermos que estamos aqui a lidar com um instituto, não é por acaso que já mais do que uma vez nos últimos anos, e não estou a recuar ao século passado, nestas últimas reformas laborais, mais do que uma vez alterações introduzidas em matéria de período experimental chegaram ao Tribunal Constitucional. Este instituto é um instituto que tem uma relação complicada, tensa, com o princípio constitucional da segurança no emprego e a proibição constitucional dos despedimentos sem justa causa. Repito aquilo que já saberão, não é? O que caracteriza o período experimental, o que lhe dá esta importância toda prática, é justamente a liberdade de denúncia por qualquer das partes durante o período experimental. É o que resulta do artigo 114, está aí, aliás, transcrito, não é? Durante o período experimental, qualquer das partes pode denunciar o contrato, em princípio sem aviso prévio, nem necessidade de invocação de justa causa, nem direito à indemnização. É a regra do artigo 114, número 1. Há algumas hipóteses em que a lei obriga a entidade empregadora a pré-avisar, se o contrato já tiver ultrapassado determinados limiares de duração mínimos, há uma necessidade de pré-avisar, de aviso prévio por parte da entidade empregadora. Isso está referido nos números 2, 3, 4 do artigo 114, mas, digamos, mesmo nestes casos, o empregador continua a poder
denunciar livremente o contrato sem ter de pagar qualquer indemnização ao trabalhador. E é esta liberdade que, evidentemente, e eu não vou desenvolver muito isso, vive numa relação de alguma tensão com o que está na Constituição, porque, na verdade, digamos, em bom rigor, a lei aqui está a permitir à entidade empregadora fazer aquilo que a Constituição diz que é proibido, que é despedir um trabalhador sem invocar qualquer justa causa. Portanto, o Instituto, repito, ninguém que eu saiba considera que o período experimental qua tal é inconstitucional, toda a gente aceita esta figura, mas no nosso sistema convém nunca perdermos de vista que é uma figura que tem uma relação difícil, tensa, com a proibição dos despedimentos sem justa causa, que consta do artigo 53 da Constituição. E, portanto, creio que aí também há unanimidade nos autores, verdadeiramente, o período experimental, com a liberdade de denúncia do contrato que lhe vai associada por força do tal artigo 114, consiste, no fundo, numa restrição à segurança no emprego, ao sistema que temos de despedimento causal justificado e, portanto, como todas as restrições a direitos fundamentais, será admissível desde que obedeça ao princípio da proporcionalidade. Não há direitos absolutos, é perfeitamente admissível que a segurança no emprego seja restringida, mas, claro, entra sempre em jogo o teste do controlo da proporcionalidade, da necessidade da medida, da adequação, da proporcionalidade em sentido estrito, enfim, esses mecanismos que todos os juristas conhecem bem e que aqui fazem pleno sentido e que se refletem muito numa questão que também é chave e a que eu também irei fazer referência, que é a questão de saber, afinal, qual é a duração do período experimental. Bom, sim, a lei diz tempo inicial de execução do contrato, mas depois, claro, é preciso ver o que é que a lei estabelece quanto à duração. Essa janela de tempo que serve sobretudo para a entidade empregadora aquilatar da capacidade, da competência do trabalhador, quanto essa janela, qual é a duração temporal desse período? Prolonga-se durante quantos dias, quantas semanas, quantos meses? Esse é um aspecto da maior importância, porque é evidente que, visto da ótica do trabalhador, este é um instituto que implica uma grande precariedade. O trabalhador, enquanto está à experiência, enfim, a palavra já diz tudo, não é? Está um pouco, o vínculo não tem consistência, pode ser facilmente extinto por decisão do quase insindicável, não vou dizer que é insindicável, mas quase, da entidade empregadora e, portanto, período experimental significa, claro, para os trabalhadores, por regra, um período de grande precariedade laboral, porque a qualquer momento o trabalhador pode ser despedido sem que o empregador tenha que dizer porquê, tenha que fundamentar essa decisão, tenha que lhe instaurar algum processo, tenha que invocar, bom, basta que lhe comunique, a denúncia é livre, segundo o artigo 114. Ora bem, isto, digamos, é o que resulta da figura. Que novidades é que a agenda trouxe? Eu penso que a principal, até, enfim, falando para uma plateia de advogados e de advogadas que muitas vezes justamente fazem assessoria jurídica junto de empresas ou até também junto de trabalhadores, sobretudo estar agora muito atento a uma alteração que creio que pode vir a ser, por um lado, fonte de alguns litígios, sobretudo perante entidades empregadoras pouco atentas, porque a lei, enfim, embora não chegando ao ponto, o sistema não foi alterado, portanto, o período experimental, depois da agenda do trabalho digno, não vai passar a necessitar de ser estipulado no contrato para existir, portanto, ele vai continuar a ser um elemento natural do contrato que resulta da lei. Mas a verdade é que a lei fez aqui houve aqui uma série de alterações a respeito do chamado dever de informação a cargo da entidade empregadora, que vieram ter repercussões aqui muito significativas.
eu creio que não chegaram a ter, já não me recordo se o conselheiro Júlio Gomes, se uma das sessões dele foi sobre o dever de informação, creio que não, ou foi? Foi? Pronto, então se calhar o conselheiro Júlio Gomes já falou, mesmo que evidentemente a sua sessão fosse mais sobre o dever de informação em geral, mas já falou sobre estas, provavelmente também já abordou esta dimensão do problema que eu ia agora referir. Porque, na verdade, agora, com as alterações que o legislador estabeleceu, enfim, quem tiver o código verá, aliás, é a matéria mesmo regulada no código pouco antes do período experimental, nos artigos 106, 107, 108, 109, que foram todos eles revistos, alterados pela agenda do trabalho digno, em grande medida indo ao encontro do previsto por uma diretiva europeia em matéria de condições de trabalho transparente, quanto a uma orientação da União Europeia, justamente ser mais exigente quanto às informações, quanto à transparência e quanto à informação que é prestada ao trabalhador, designadamente por parte da entidade empregadora. Então, estes artigos relativos ao dever de informação foram revistos, alterados com algum significado, e eu creio que, na prática, porventura, a alteração mais significativa, do ponto de vista contratual, da relação entre empregador e trabalhador, é aquela que diz respeito ao período experimental. Eu creio que tenho aqui um slide, justamente, a chamar a atenção para as novidades ou as normas mais relevantes a que agora, e tudo isto foi alterado, repito, ou quase tudo foi alterado pela agenda. Agora, em sede de dever de informação, a lei passou a prever, no artigo 106, que o empregador deve prestar ao trabalhador, entre outras, deve prestar ao trabalhador informações sobre a duração e sobre as condições do período experimental, se aplicável. É o que lemos no artigo 106, número 3, a linha O. Duração e condições do período experimental, se aplicável. Uma das matérias que deve ser objeto de informação por parte do empregador ao trabalhador, nos termos dessa nova linha O do número 3 do artigo 106 do Código do Trabalho. Essa informação pode, claro, esclarece o número 4 do mesmo artigo, pode ser substituída pela referência às disposições pertinentes da lei, do IRCT aplicável ou do regulamento interno da empresa, é o que está no número 4, portanto, o empregador pode limitar-se a ser mais lacónico, mas a fazer referência, enfim, às disposições, desde logo, da lei sobre o período experimental. Essa informação deve ser veiculada. Deve ser uma informação prestada por escrito, obrigatoriamente. Nós estamos a falar em informação oral, tem que ser prestada por escrito, e claro, se porventura o contrato for reduzido a escrito e essa informação constar do contrato, ou até se constar do contrato uma cláusula expressa a prever o período da experiência, essa informação considera-se esse dever cumprido nos termos do artigo 107, número 3, que também interessa aqui na nova redação que foi prestada. E acrescento, e este é um aspecto também na prática muito importante, essa informação, a informação sobre o período experimental, deve ser comunicada por escrito ao trabalhador, diz a lei agora, até ao 7º dia subsequente ao início da execução do contrato. É o que resulta também agora do artigo 107, número 4, a linha A do Código do Trabalho. Tudo isto, portanto, normas que foram alteradas. O que é que, bom, todas estas, porque é que isto tem importância prática? Às vezes a lei estabelece, enfim, deveres, e esta matéria do dever de informação já não é nova, enfim, foi agora, repito, enriquecida, há muito mais matérias, o regime mudou,
Mas depois levanta sempre o problema, bom, mas e o que é que acontece se o empregador não cumprir esse dever? Bom, até agora diríamos nada de muito importante, quando muitas vezes uma responsabilidade contra a ordem nacional, mas o contrato não deixava de ser válido, não havia consequências de maior do ponto de vista contratual na relação entre empregador e trabalhador enfim, derivadas do incumprimento deste dever de informação. A grande alteração nesta matéria é aquela que foi introduzida justamente no novo número 4 do artigo 111 do Código do Trabalho, o tal primeiro artigo do Código relativo ao período experimental. É que agora o empregador, no número 4, e eu creio que isto é uma alteração de grande significado prático, a lei estabelece que caso o empregador não cumpra o dever de comunicação previsto na linha O do número 3 do artigo 106, no prazo previsto no número 4 do artigo 107, portanto, nos tais 7 dias após o início da execução do contrato, a lei diz que presume-se, se o empregador não cumprir atempadamente esse dever de informação escrita, presume-se que as partes acordaram na exclusão do período experimental. É o que se lê no novo número 4 do artigo 111 do Código do Trabalho. E, portanto, naturalmente, creio que quanto a isto também haverá consenso quando a lei diz que se presume, não indicando nada em contrário, estamos sempre colocados, enfim, falámos de uma outra presunção anteontem a propósito justamente da questão da remissão. Naturalmente devemos entender que essa é uma presunção relativa, ilidível mediante prova em contrário, nos termos gerais do Código Civil, mas, enfim, sendo ilidível, eu diria que muitas vezes não será fácil, se calhar na maior parte dos casos, não será fácil à entidade empregadora efetuar a prova em contrário. Isto é, se não, portanto, no fundo é um pouco isto, se o empregador não cumprir atempadamente o dever de informação por escrito quanto ao período experimental, a lei presume que não há período experimental naquele contrato de trabalho. Eu creio que esta norma é muitíssimo importante, porque não estou a pensar, não tenho dúvida que as grandes empresas, ou as empresas bem assessoradas por juristas atentos, não vão aqui cometer erros e não se vão esquecer de cumprir este dever. Estamos a lidar, repito, na prática, com um instituto que é, sobretudo, importante para a entidade empregadora, porque é justamente aquele tempo durante o qual o empregador pode despedir livremente o trabalhador, digamos assim, de forma mais simples. Ora, se aí não há problemas, eu diria que provavelmente naquelas microempresas que predominam esmagadoramente no nosso país, muitas delas sem advogados ou advogadas, enfim, a acompanhar permanentemente, em que a gestão é feita um pouco à margem dos juristas, em que se contratem trabalhadores, enfim, o empregador pode vir a ter uma surpresa desagradável se pensar que pode, durante, enfim, 90, 180 dias, gozar do período experimental e durante esse tempo despedir livremente o trabalhador. Porque justamente pode acabar em tribunal com o trabalhador a dizer não, eu fui ilicitamente despedido porque a minha entidade empregadora denunciou o contrato passado, vamos supor, 2 meses ou 3, invocando o período experimental, e o trabalhador, perdoem-me a expressão brasileira tão sugestiva, dirá: cadê a informação sobre o período experimental? Não me foi dito nada, não está nada no contrato, não recebi qualquer comunicação escrita a informar-me da existência e da duração do período experimental e, portanto, considero, a lei presume que o período experimental não existia, que foi excluído por vontade dos sujeitos. Repito,
Claro que o empregador poderá tentar elidir esta presunção, pode, não sei, se haver alguma troca de mensagens, algum e-mail em que se tenha feito referência a isso, enfim, mas eu creio que serão hipóteses relativamente rebuscadas, na maior parte dos casos, porventura a presunção será muito difícil de inverter, e portanto, isto para vos veicular aquela que me parece ser a ideia-chave para mim, a consequência mais importante em matéria de período experimental do novo regime jurídico introduzido nesta matéria pelo Código. Digamos, não chega ao ponto o nosso legislador de obrigar as partes a clausularem, a preverem no contrato de trabalho uma cláusula de experiência. Não precisam de... O empregador não tem que acordar essa cláusula e que inserir essa cláusula no contrato. Eventualmente num contrato escrito que celebra com o trabalhador, mas tem que cumprir no prazo de 7 dias, nota que é um prazo curto, após o início da execução, tem que informar o trabalhador por escrito de que ali existe período de experiência e qual é, à partida, o período experimental. Se nada for dito, o silêncio vai fazer com que opere a tal presunção do número 4 do artigo 111. Portanto, há aqui uma sanção, há um dever de informação escrita a cargo do empregador que agora tem uma sanção bastante pesada, eventualmente, para o empregador, que é a lei presumir que não há período de experiência algum. E, portanto, não havendo período de experiência, o empregador não pode denunciar o contrato durante o suposto período de experiência. Eu admito que, mais tarde ou mais cedo, casos aparecerão em tribunal com esta fisionomia, em que o empregador, até pelo hábito que nós temos, e os hábitos contam muito, não é? Estamos habituados há décadas a funcionar com um sistema em que não era preciso o empregador fazer nada, digamos, tentando ser muito simples, para que o período experimental existisse, estava na lei, e durante aquele período que a lei indicava, o empregador podia denunciar o contrato. Agora, é verdade, está na lei, o empregador não tem que clausular a existência do contrato, mas tem que informar por escrito o trabalhador, dentro daquele prazo apertado de 7 dias, de que ali existe, que aquele contrato fica sujeito ao período da experiência. Se nada for dito, repito, a lei retira esta conclusão, esta nova presunção de que as partes excluíram o período experimental, que, sendo uma presunção relativa, enfim, pode dificultar muito a vida às entidades empregadoras menos avisadas. E, portanto, esta é, creio eu, apesar de haver aqui outras alterações importantes, que eu já vou referir, talvez a mais importante, justamente por poder levar algumas surpresas por parte de entidades empregadoras menos bem aconselhadas, que quando se dirigirem ao advogado para se informar, porque querem, enfim, denunciar o contrato de algum trabalhador contratado há umas semanas atrás ou algo assim, podem chegar à conclusão, depois de analisar a nova lei do trabalho, que afinal o período experimental parece que não existia porque não houve cumprimento desse dever de informação. Portanto, parece-me uma alteração muito significativa introduzida pela agenda do trabalho digno nesta matéria. Não é a única, em todo o caso, há outras. As outras dizem respeito, enfim, selecionando as principais, porque o tempo é limitado, mas dizem respeito a outro aspecto de grande relevo, que é a questão da duração do período experimental. Eu já há pouco disse isto, ninguém contesta a existência do período experimental, mas já há muitas discussões nos tribunais, na doutrina, até no Tribunal Constitucional, sobre qual é a duração adequada do período experimental. E creio que saberão, bom, o nosso regime tem também sido modificado nos últimos anos nesta matéria, e foi, sobretudo, objeto de uma alteração muito significativa por parte, não da agenda do trabalho digno, mas por parte, enfim, do grande diploma que procedeu a uma revisão da nossa lei do trabalho, antes da agenda, que foi a lei número 93/2019, de setembro de 2019, uma lei que veio modificar várias regras, sobretudo em matéria de contratos a termo, talvez estejam, enfim, foi a matéria mais tratada por esse diploma, mas essa lei também alterou a duração do período experimental. O nosso sistema, até 2019,
consagrava, e ainda consagra, tinha regras que fixavam a duração do período experimental. Não havia uma duração rígida, igual para todos os trabalhadores estabelecidas pela lei. A lei estabelece ainda uma duração, diríamos, oscilante para esse período experimental, que depende muito do tipo de funções que o trabalhador contratado, recém-contratado, vai ser chamado a desempenhar. Ainda hoje é assim, consagra-se como regra geral que se diz válida para o comum dos trabalhadores, diríamos, para aqueles trabalhadores que desempenham aquilo que alguns chamam funções indiferenciadas, digamos. O período experimental, a sua duração está fixada em 90 dias para a generalidade dos trabalhadores, mas depois há um largo coletivo de trabalhadores que estavam sujeitos, estão, a um período experimental mais longo, de 180 dias. Inscrevem-se nessa categoria os trabalhadores que exerçam cargos de complexidade técnica. Tudo isto são conceitos indeterminados, cuja aplicação na prática pode suscitar muita discussão, mas o que é isso de um cargo de complexidade técnica? Mas, enfim, é o que diz a lei, ou um cargo de elevado grau de responsabilidade, ou um cargo que pressuponha uma especial qualificação, ou que desempenhem funções de confiança. Todos estes trabalhadores terão um período experimental, em regra, de 180 dias. E a lei chega mesmo aos 240 dias, quando se trata de um trabalhador que ocupe um cargo de direção, que exerça um cargo de direção naquela empresa. Ora bem, isto era o sistema que vinha até 2019. Em 2019, como se recordarão, o sistema tornou-se mais complexo, porque o legislador entendeu, isso deu asa a grandes discussões à época, entendeu que, para além destas regras sobre o período experimental, que assentavam na ideia de que o período regra para o comum dos trabalhadores era de 90 dias, a lei entendeu que os trabalhadores que estejam à procura de primeiro emprego ou os desempregados de longa duração, isto eram duas categorias que podiam, até 2019, ser contratadas a prazo, a termo, pela entidade empregadora. Em 2019, o legislador disse não permitimos que, pelo facto de o trabalhador estar à procura do primeiro emprego, ou ser um desempregado de longa duração, nós, legislador, entendemos que isso não constitui credencial bastante, à luz da lei, para estas pessoas serem contratadas a prazo, com toda a precariedade associada à contratação a prazo, mas a mesma lei que retirou estas categorias do elenco dos motivos justificativos da contratação a termo, passou estas categorias para uma duração em matéria de período experimental de 180 dias. Isto gerou muita contestação ao tempo de alguns setores, porque entenderam alguns que o legislador estava, por um lado, a expulsar a precariedade pela porta, porque já não se permitia contratos a prazo para estas categorias de trabalhadores, mas ao mesmo tempo estava a deixar entrar a precariedade pela janela, porque no fundo dizia, estas pessoas terão contratos de duração indeterminada, contratos sem termo, mas o seu período experimental já não vai ser de 90 dias, mesmo que desempenhem funções indiferenciadas, por serem trabalhadores à procura de primeiro emprego ou desempregados de longa duração, o seu período experimental será de 180 dias. Isto deu asa a muita contestação, a questão chegou ao Tribunal Constitucional. Houve quem entendesse que este alargamento, esta duplicação, parem, para meio ano, 6 meses, grosso modo, do período experimental, era excessiva, que seria desproporcionada, seria precarizar o emprego através do Instituto do Período Experimental, em termos que seriam violadores da segurança no emprego e até violadores do princípio da igualdade entre trabalhadores, mas o acórdão do Tribunal Constitucional, que foi proferido a propósito desta questão, número 318/2021, não considerou inconstitucionais estas mudanças, limitou-se
a declarar a inconstitucionalidade da norma em causa num segmento muito restrito, na parte respeitante apenas aos trabalhadores à procura do primeiro emprego, quando essa norma fosse aplicável a trabalhadores que anteriormente tivessem sido contratados com termo, a prazo, por um período igual ou superior a 90 dias, por outros empregadores. Isto porque, eu não vou desenvolver, porque não temos tempo, mas como saberão, ao contrário daquilo que parecia, que as palavras parecem significar, trabalhador à procura do primeiro emprego não é um trabalhador que nunca teve um emprego. O conceito que se foi sedimentando era de que à procura do primeiro emprego serão todos aqueles que nunca tenham tido um emprego por tempo indeterminado. De maneira que chegávamos a uma situação um pouco bizarra de poder haver trabalhadores que já tinham tido meia dúzia de contratos a termo que continuavam, para efeitos deste diploma, à procura do primeiro emprego, embora porventura já tivessem uma experiência profissional bastante significativa, titulada embora por contratos a prazo. Então o Tribunal Constitucional, não vou entrar nessa discussão, entendeu que se realmente aquele trabalhador à procura do primeiro emprego já não era propriamente verdadeiramente alguém que nunca tinha trabalhado, mas pelo contrário, se demonstrasse que ele já tinha antes tido um contrato a termo, ou mais do que um, com duração igual ou superior a 90 dias, então o Tribunal entendeu que não era lícito ampliar o período experimental, caso esse trabalhador viesse a celebrar um contrato por tempo indeterminado mais tarde, não era lícito aplicar o período experimental de 180 dias, seria excessivo, seria uma violação do princípio da igualdade. Eu não vou agora desenvolver muito isso, mas declarou, no fundo, o Tribunal quis dizer, neste caso, o período experimental destes trabalhadores deve ser de 90 dias, deve manter-se em 90 dias e não passar para 180. Isso foi o que resultava do acordo do Tribunal Constitucional. Ora bem, o acordo foi proferido em 2021, a lei agora era natural que o legislador, agora que estava a rever este instituto, aproveitasse, porventura, para consagrar na lei aquilo que foi a doutrina que obteve triunfo nesse acórdão do Tribunal Constitucional. Aparentemente não foi isso que o legislador fez, e eu chamo desde já a atenção que estas normas novas sobre a duração do período experimental são extremamente complexas. Eu estou a referir-me sobretudo ao número 5, que é aquele que aparentemente procurou, ou que à primeira vista se diria, bom, é aqui o número 5, agora o novo número 5, é aqui que o legislador está a tentar adequar o regime, pondo-o em linha com a decisão do Tribunal Constitucional, com aquela declaração muito parcial de inconstitucionalidade feita pelo Tribunal Constitucional. Na verdade, se foi isso que o legislador quis fazer, enfim, não trabalhou bem, aparentemente, como digo, aquilo que está no número 5 é uma norma muito perturbadora, que vai com certeza criar as maiores dificuldades interpretativas aplicativas, porque, vejam, o número 5 estabelece que o período experimental previsto na subalínea III da linha B do número 1, isto é, o tal período de 180 dias para trabalhadores à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração, que é os que são referidos na tal subalínea III, esse período experimental, diz o número 5 agora, é reduzido ou excluído consoante a duração de anterior contrato de trabalho a termo, celebrado com um empregador diferente, tenha sido igual ou superior a 90 dias. Esta norma, repito, eu não sei se a lei, se o legislador tentou ir ao encontro do acordo no Tribunal Constitucional. Agora, se nós nos fixarmos no elemento literal, parece que o que a lei aqui está a dizer é que se houver alguém à procura do primeiro emprego que, entretanto, já tenha tido um contrato de trabalho a termo antes, com a duração de 90 dias, o seu período experimental, que devia ser de 180 dias, segundo a tal subalínea III, é reduzido, presumo que em 90 dias. Mas
pior ainda, diria eu, do ponto de vista da lógica, da congruência do sistema, se esse trabalhador à procura do primeiro emprego tiver tido um contrato a termo com uma duração superior a 90 dias, segundo a letra do preceito, parece que o período experimental seria excluído, o que é uma coisa extremamente bizarra, porque nós não podemos perder de vista o quadro geral. Quer dizer, nós vivemos num sistema em que o nosso legislador diz: vamos criar um período experimental precisamente para que as partes que não se conhecem, que acabaram de celebrar um contrato de trabalho que não se conhecem de lado algum, tenham ali algum tempo para poder, enfim, se chegarem à conclusão que não têm interesse em manter aquela relação, poderem denunciar o contrato. Reparem, pode haver um trabalhador que tenha 10, 15, 20 anos de experiência profissional, titulada por um ou vários contratos sem termo, de duração indeterminada. Num belo dia, o seu contrato sem termo acaba. O trabalhador arranja um outro emprego, no mesmo setor de atividade, vamos supor, para uma outra empresa. Esse trabalhador vai ficar sujeito ao período experimental que resulta da lei, 90, 180, 240 dias, dependendo da sua função, da função que for desempenhar. A que título é que alguém, só porque teve um contrato a termo antes, com uma duração de superior a 90 dias, já não vai ter período experimental? Isto não faz sentido absolutamente nenhum. O período experimental é excluído. Quer dizer, reparem, em 2019, o que estava em cima da mesa, podíamos concordar ou discordar, eu até discordei publicamente desse aumento, mas o que estava a ser discutido era alargar o período experimental para quem estava à procura de um emprego ou para quem é desempregado de longa duração. Agora, parece que chegamos a uma solução em que, se atendermos apenas ao elemento literal, parece que o período experimental destas camadas é excluído, é o que está na letra da lei, não é? Desde que tenham tido um contrato a termo com uma duração superior a 90 dias. Isto não faz sentido nenhum do ponto de vista sistemático. Creio que vai ter que ser corrigido por via interpretativa, e o mesmo, perdoe-me a expressão, o mesmo disparate foi feito pelo legislador, a meu ver, na norma seguinte, porque a norma seguinte, o número 6, refere-se a uma outra situação, também completamente nova, que nunca tinha sido prevista como tal no nosso sistema. Agora o número 6, e eu queria chamar a atenção para este número 6 até pelo seguinte: o que se lê agora, quem tiver o Código do Trabalho, versão atualizada após a Lei 13/2023, o que está no número 6 é que é a regra segundo a qual o período experimental é reduzido consoante a duração do estágio profissional com avaliação positiva para a mesma atividade e empregador diferente tenha sido igual ou superior a 90 dias nos últimos 12 meses. É uma norma estranha, mas eu queria chamar a vossa atenção, pelo menos é a informação de que eu disponho e que estou a partilhar convosco, que aparentemente terá sido há poucos dias aprovada na Comissão de Trabalho da Assembleia da República uma retificação à agenda, que creio que estará para ser publicada daqui a dias. Enfim, eu estou a seguir esse processo de perto porque é uma matéria importante, e segundo o texto que terá já sido aprovado em comissão, a redação deste artigo vai ser alterada no sentido de o alinhar um bocadinho com o número 5. Isto é, vai passar a dizer, o que tenho aqui sublinhado é aquilo que não está na redação atual do Código do Trabalho, tal como foi publicada pela Lei 13/2023 em 3 de abril, mas que supostamente vai passar a ser retificado e vai passar a lei a dizer algo muito semelhante em relação aos estágios profissionais, que diz em relação aos contratos a termo. A lei vai passar a dizer que o período experimental será reduzido ou excluído consoante a duração do estágio profissional com avaliação positiva para a mesma atividade e empregador diferente tenha sido igual ou superior a 90 dias nos últimos 12 meses. Parecendo passar a ideia de que alguém que nunca na vida trabalhou,
mas que frequentou um estágio profissional com avaliação positiva para uma outra entidade diferente do empregador que agora o está a contratar, desde que esse estágio tenha tido duração superior a 90 dias, parece que o legislador está a dizer que o período experimental será pura e simplesmente excluído. O que, repito, a meu ver, não faz sentido absolutamente nenhum na economia da lei, porque não podemos perder de vista. Eu dou o mesmo exemplo que dei há pouco. Podemos ter ao lado deste estagiário verdinho que teve apenas 91 dias de estágio. Podemos ter um trabalhador com 10 ou 15 anos de experiência profissional, com contratos sem termo, que, se ele mudar de patrão, vai estar sujeito a um período experimental sem qualquer exclusão. A que título é que vamos tratar diferentemente? Aliás, é que vamos excluir o período experimental justamente para o estagiário e mantê-lo para o trabalhador que tem 10 ou 20 anos de experiência. Isto, repito, o que parece resultar da lei e que parece que ainda fica mais vincado se esta retificação que me foi dada como tendo sido já aprovada, repito, não está publicada, mas creio que vai ser mesmo publicada, porque há algumas gralhas na agenda, não é só esta, há 3 ou 4 alterações que vão constar dessa declaração de retificação. Algumas puramente formais, de correção de lapsos, mas aqui, enfim, acrescentando o ou excluído, ainda torna o sistema mais, a meu ver, arbitrário, e tenho, aliás, muitas dúvidas sobre a constitucionalidade desta solução. Não sei se pode ser salva por uma interpretação razoável, duvido, sobretudo depois da declaração de retificação, e não sei mesmo se não é violadora da Constituição, até por violar o princípio da igualdade entre trabalhadores. Mas enfim, são regras muito complexas. O legislador podia ter resolvido este problema de forma simples, se mantivesse na linha do que decidiu o acordo do Tribunal Constitucional, mas ou quis manter-se e não soube, pode ser por inépcia, eu também não garanto, ou então quis ir mais longe, mas começou a introduzir no sistema elementos fortemente disruptivos que perturbam toda a lógica do período experimental e contraditórios com essa mesma lógica. Eu devo dizer que estou, neste momento, a escrever um pequeno texto justamente sobre esta matéria, e quanto mais penso nestas soluções, mais disparatadas elas surgem a meus olhos, e eu, enfim, não posso ser acusado de ser um crítico da agenda, pelo contrário, faço até um balanço bastante positivo, enfim, global da agenda, mas aqui, enfim, não sei o que é que passou pela cabeça do legislador quando estava a redigir estes números 5 e 6 do artigo 112, não sei se estava sob influência de algum produto, enfim, que perturba enfim, o pensamento, mas de facto isto não tem, se for tomado pelo seu valor facial, se atendermos apenas ao elemento literal, isto não tem ponta para onde se pegue, permitam a expressão, a meu ver, está em completa ruptura com o resto, digamos, das regras sobre o período experimental. São normas que exprimem uma contradição valorativa e creio que é um desafio que o intérprete vai ter que enfrentar. Eu, pessoalmente, enfim, espero publicar dentro de algum tempo um pequeno artigo sobre esta matéria, que creio que é também muito importante, e acho que aqui o legislador andou muito mal nesta matéria. Por último, e creio que estamos a acabar também o tempo, sem prejuízo de eu tentar responder a alguma questão que ainda apenas assinalar, aqui é uma novidade relativa, passou também a estar expressamente consagrado no Código do Trabalho, aquilo que também já era entendido antes, e aliás há jurisprudência diversa a aplicar a figura do abuso de direito a certos casos de denúncia do contrato por parte da entidade empregadora durante o período experimental. Dizer que é livre a denúncia não quer dizer que o empregador possa abusar desse direito ou aproveitar o período experimental, por exemplo, para despedir de forma discriminatória, sei lá, uma trabalhadora porque descobre que ela está grávida, um trabalhador que descobre que ele tem uma orientação sexual com a qual o empregador não concorda, ou que descobre que ele é militante de um partido político de que o empregador não gosta, ou que professa uma religião contrária ou diferente da do empregador. Enfim, todos esses casos, enfim, que são casos, alguns deles discriminatórios, outros constituem abuso de direito,
Agora a lei passou a prever expressamente que essa denúncia que constitui o abuso de direito é ilícita, a apreciar nos termos gerais, não há grande novidade, e aqui sim, com algum esclarecendo o efeito, a lei veio dizer, número 8, portanto, número 7 e 8 do artigo 114, que se for considerada abusiva a denúncia por parte da entidade empregadora, os efeitos da decisão judicial são idênticos aos de um despedimento ilícito. Portanto, aplicam-se todas aquelas normas sobre indemnizações, reintegrações, indemnização substitutiva, que a lei estabelece quando há um despedimento ilícito, nos artigos 389, 390, 91, 92, aplicam-se também aqui em caso de denúncia abusiva do contrato por parte do empregador, passou a ser isso expressamente dito no Código. E, enfim, para ser pontual, termino aqui. A Sra. Doutora Ana Santos já tinha feito referência a um pequeno texto que eu escrevi em conjunto com a minha colega e amiga Milena Silva Rochinol, já sobre aquela primeira problemática que vos referi, a questão da presunção do dever de informação por escrito e a violação desse dever e a presunção de inexistência do período experimental. Eu escrevi um pequeno texto com a doutora Milena Rochinol, que está disponível online no Observatório da Almedina, e quem quiser, claro, refletir mais profundamente sobre estas questões, até de constitucionalidade, etc., eu e a doutora Milena também já há algum tempo, há 2 anos atrás, publicámos na revista de Legislação e Jurisprudência um comentário ao acórdão do Tribunal Constitucional sobre esta matéria. Quem tiver interesse nisso pode ter aí alguma fonte de material de reflexão. Eu vejo aqui, estava uma questão pelo menos, não é? Sim, temos aí uma questão, mas penso... Não, se as informações já constarem do contrato escrito, eu estou a ler agora, não tem, já está, se constarem do contrato, estão no contrato, está cumprido o dever. Agora, como sabem, a lei nem sequer exige forma escrita, em geral, para a validade do contrato. Claro que, se calhar, cada vez mais os contratos são reduzidos a escrito, mas, digamos, se o contrato não tiver lá nenhuma indicação, nenhuma cláusula de experiência, ou nenhuma indicação quanto ao período experimental, ou quanto à existência do período experimental, aí sim é que ganha vigor esse dever de informação. O contrato pode não prever isso, mas o empregador tem que, no tal prazo de 7 dias, informar o trabalhador da existência do período de experiência e, em princípio, da duração desse período. Se o não fizer, pode depois ver-se numa situação em que pode pretender invocar o período experimental para denunciar o contrato e o trabalhador aparecer a dizer, claro, com o advogado dele, a dizer não há período experimental algum porque não está no contrato e eu não recebi nenhuma comunicação escrita de que existia período experimental. Logo, aplico o artigo 111, número 4, e presume-se que não existia período experimental neste contrato. Daí que eu tenha começado por aí, porque me parece que é o aspecto mais importante. E pronto, pela minha parte é isso. Não sei se há outras questões, Sra. Doutora. Não, parece-me que não existem mais questões aqui colocadas no chat. Muito bem. Como digo, depois eu farei chegar à Sra. Doutora Ana Santos os 2 PowerPoints, não é, que utilizei aqui para os efeitos que forem tidos como convenientes. Em ambos há alguma bibliografia sobre este tema e, como vos digo, esta questão da duração, eu próprio tenho as maiores perplexidades, já falei com outros colegas que estão com o mesmo problema. Eu estou a ensaiar uma resposta, mas isso, claro, vai ser a minha opinião sobre como é que estes números 5 e 6 do artigo 112, estranhíssimos, devem ser interpretados, mas, enfim, creio que eles são mesmo muito problemáticos. A outra parte é essa, e creio que é talvez a mais importante. É preciso o empregador estar atento, sobretudo para os advogados que assessoram empresas, ter cuidado com a celebração do contrato, ter o cuidado de incluir no contrato escrito uma referência ao período experimental ou uma cláusula de experiência, ou então, se não inclui, pelo menos aproveitarem aquela semana, é só uma semana, passa no instante, não é? Em que têm ao dispor para informar o trabalhador. Se deixarem passar esse prazo, correm o risco de o período experimental desaparecer, e todos sabemos que para as entidades empregadoras este é um período que, enfim, tem muito valor, não é? Porque é o período em que o empregador pode despedir com facilidade, digamos assim, o trabalhador, se chegar à conclusão que ele não reúne condições para o cabal desempenho das suas funções. É isso. Obrigado, Sr. Professor.
Caros e caras colegas, chegamos ao final deste curso breve sobre a agenda do trabalho digno e as alterações à legislação laboral, o qual teve a duração total de 6 horas e contou com a honrosa presença dos mais conceituados especialistas nestas matérias e não só a nível nacional. O Sr. Dr. Rui Assis, o Sr. Conselheiro, o Professor Dr. Júlio Gomes e o Sr. Professor Dr. João Leal Amado. A todos renovo os meus penhorados agradecimentos, dizer-lhes que este curso foi um sucesso, tendo contado em permanência com a assistência online de cerca de 270 colegas que aqui se mantiveram ao longo destas 6 sessões. Bem-ajam pelos inúmeros e-mails enviados para a Delegação de Braga, parabenizando-nos e enaltecendo a excelência deste curso que agora termina. Este curso foi concebido para todos vós, para todos nós, e o resultado é de facto muito gratificante, daqui saindo todos muito mais enriquecidos e esclarecidos tecnicamente. Dizer-vos ainda que, atento ao elevado número de pedidos para que este curso fique disponível online, o que não pensámos inicialmente fazer, a partir da próxima semana estamos a pensar alojá-lo no canal YouTube da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados, pelo que vão espreitando este canal. Da mesma forma, e porque muito nos foi solicitado, iremos organizar um e-book com as várias apresentações PowerPoint, o qual será, assim que nos for possível, disponibilizado também para todos os colegas. A título informativo, dizer-vos ainda que irá iniciar em setembro um curso breve no Instituto de Direito das Empresas e do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, online, num total de 27 horas, será ministrado, entre outros ilustres oradores, também pelo Sr. Professor Dr. João Leal Amado, estando as inscrições abertas desde já e até 31 de agosto, o qual terá um custo de 200, 225 ou 250 euros, consoante as situações respectivas. Sr. Professor, não sei se quer acrescentar alguma coisa a esta informação. Não, agradeço muito, enfim, é isso mesmo, estamos todos a precisar de trocar impressões, de falar todos uns com os outros, também com os advogados, sobretudo com os advogados e as advogadas, e portanto, enfim, esta ideia da Delegação de Braga, aqui na Universidade também a tivemos, enfim, num outro formato, depois do verão, mas enfim, e agradeço muito ter divulgado este curso, que está agora a começar a ser divulgado com o tempo, onde, enfim, iremos revisitar algumas das matérias que tratámos aqui e outras, claro, porque são 20 e tal horas, e agradeço muito essa divulgação, sendo certo que deixo essa nota também, vamos estar atentos também a esta declaração de retificação, porque, enfim, eu tomei-a como boa, porque a minha fonte são fontes bem informadas, creio eu, mas, enfim, é uma declaração de retificação que mexe em 3 ou 4 matérias, na parte das plataformas, na parte das faltas justificadas por morte de familiar e também aqui na parte do período experimental, e não sei se há mais alguma matéria, enfim, e é sempre importante termos atenção a estas declarações de retificação, porque às vezes são mesmo puras retificações formais, às vezes tem aqui algum impacto, e aqui no período experimental creio que não é despicienda a retificação que foi feita, embora me pareça que até acentua, se calhar, a maldade ou o sem sentido da solução no caso concreto, mas isso depois veremos quando ela surgir, mas também deixava esta nota para todos, com certeza. Sr. Professor, há aqui um colega que pergunta qual o nome do curso. Aquele curso que eu referi. O curso tem assim um título, o que há de novo no direito do trabalho, acho que é assim, o que há de novo no direito do trabalho, ele deve estar a começar agora mesmo a ser divulgado, repito, precisamente, o curso há muito tempo. O que há de novo no direito do trabalho. E é todo dedicado à agenda do trabalho digno, contamos naturalmente com os professores da Faculdade de Direito de Coimbra, mas também com o professor Pedro Romano Martínez, com o conselheiro José João Abrantes, o presidente do Tribunal Constitucional, com a senhora doutora Fernanda Campos, da ACT, enfim, um leque variado de docentes que em 4 dias
2 sextas, 2 sábados, ali no princípio de setembro, online, tentaremos trabalhar, enfim, as principais novidades que a Agenda do Trabalho Digno nos trouxe, porventura já com um pouquinho mais tempo para refletir sobre as mesmas, porque já vamos ter uns mesinhos, poucos, mas alguns sobre a aprovação e a publicação também. Muito bem, muito obrigada a todos e até breve. Até breve, então. Muito obrigado, foi uma honra. Muito obrigado. Obrigada.